Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional capítulo 31. Aina acordou muito antes de Leonel. Vendo seu estado atual, ela franziu a testa profundamente, um turbilhão de emoções complexas girando em sua mente. Ela corou quando percebeu como estava seminua. Leonel a tinha visto assim? Não. Ela sentiu levemente a presença de duas mulheres antes, movendo-a e limpando-a. Parece que ele foi honesto demais, como sempre foi. Aina estremeceu ligeiramente ao se levantar. Sua figura era o auge da perfeição. As bandagens eram muito fracas para suportar perfeitamente seu amplo seio, então elas ondularam levemente sob seu movimento, causando uma cena digna de sangramento nasal. Sua metade inferior quase não estava coberta. Se não fosse pelo cobertor que ela ainda segurava, uma visão celestial estaria lá para absolutamente ninguém ver. Aina tocou seu rosto, suspirando de alívio ao ver que suas cobertas ainda estavam lá. Não era estritamente necessário que ela continuasse usando, mas havia um bloqueio em seu coração que a impedia. Talvez lá no fundo ela sentisse que se Leonel nunca visse sua verdadeira face, ela o machucaria menos. Mas o que aconteceu hoje? Ela acabou machucando de qualquer maneira. Aina finalmente percebeu o leve ronco de Leonel. Ela se virou para encontrá-lo desmaiado em uma banheira de madeira, grande parte de sua pele podada agora. Ela riu inadvertidamente. Havia algo nele agora que parecia tão inocente. Ela nunca entendeu como um homem que irradiava uma aura tão imponente sobre algo tão pequeno como um questionário ou um jogo de futebol poderia ser simultaneamente tão verde e puro. Aina vestiu as roupas com cuidado. Parecia que as duas mulheres também haviam prestado serviço de limpeza. Ela até cuidou de suas roupas íntimas. Escondendo suas lindas curvas, ela caminhou para o lado de Leonel na banheira. Um tom vermelho profundo cobria suas bochechas até o pescoço. Ela não conseguia ver a metade inferior de Leonel, já que a sujeira que cobria seu corpo se fundiu na água, mas a ideia de que ele estava no fez seu coração bater descompassado. Não era excitação, mas um puro nervosismo com o desconhecido. Aina cerrou os dentes, enganchando o ombro sob a axila de Leonel e erguendo-o. Ele nem reagiu às ações dela, nem mesmo o menor vacilo. Só se podia imaginar o quão cansado ele devia estar para permitir que tal coisa acontecesse com ele na zona. O olhar de Aina ficou vermelho de culpa, mordendo o lábio inferior. Eventualmente, ela firmou seu coração. Primeiro, ela colocou Leonel no chão desviando o olhar. Então ela derramou líquido sujo, correndo para encontrar alguns barris de água limpa. Embora seu corpo estivesse em frangalhos, ela ignorou completamente a dor. Para uma pessoa com sua força, ela não precisava nem de 10% de seu poder para fazer coisas como levantar Leonel e trazer esses barris. Finalmente, ela começou a fazer exatamente o que temia. Respirando fundo, ela começou a limpar Leonel, a mordida em seu lábio aumentando a impressão quanto mais feridas ela expunha sob as grossas manchas de terra e lama. No momento em que o corpo de Leonel estava quase limpo, sua culpa foi dominada por suas bochechas, de modo que um vapor vermelho praticamente saiu delas. Ela sentiu que talvez devesse ter pedido às mulheres de conforto que voltassem para ajudar, mas havia esquecido convenientemente essa possibilidade. Bastava dizer que ela nunca tinha visto um homem assim, nem tocado em nenhum. Lembrando quanto tempo ela deve ter dormido nos braços de Leonel, o ardor nas bochechas de Aina só aumentou. Mas isso era certo. Ele havia sofrido tanto, se ela não pudesse retribuir nem mesmo esta pequena quantia, ela não poderia viver consigo mesma. Mas por que seu corpo tinha que ser tão tonificado e duro? Seus dedos tremiam a cada limpeza suave. Por fim, restou apenas uma parte do corpo de Leonel. Aina estava realmente tentada a deixar como está, ele mesmo cuidaria disso quando acordasse, mas quando ela pensou na era em que eles estavam, ela hesitou. E se infeccionou. Ela sabia que aquela área era o orgulho de um homem, mesmo que nunca tivesse visto um antes. Ela tinha estado perto de garotos do ensino médio o suficiente para saber que era tudo sobre o que eles falavam, exceto sobre as mulheres com quem tinham estado. Leonel era diferente deles, mas isso não significava que não lhe desse importância interiormente. Aina pode nunca ter visto um, mas teve uma educação robusta. Ela sabia o tipo de impacto que uma infecção em uma área tão sensível poderia ter, especialmente na era medieval. A pressão de seus dentes em seus lábios aumentou novamente. Aina lentamente tirou a toalha que havia usado para cobrir a área de Leonel, mal contendo seu grito de menina quando seus olhos pousaram sobre ela. Se os ingleses nos quais ela tinha medo a vissem agora, quem sabe como eles reagiriam? A respiração de Aina ficou irregular e entrecortada. Ela começou a limpar lentamente a sujeira das bordas, reunindo coragem para se aproximar. Esses são muito sensíveis, eu deveria usar um toque mais leve. Aina tentou se lembrar do que havia aprendido em todas aquelas aulas de biologia da classe A. Sua profissão 5 estrelas estava realmente relacionada à área médica, então não foi muito difícil para ela. Aina choramingou levemente quando sua toalha tocou aquelas duas coisas sensíveis, usando a mão oposta para levantar o membro flácido que os cobria levemente. Mas ela já estava em pânico interiormente ainda mais. Por causa de seus toques suaves em torno de uma área tão sensível, ela já havia notado que estava ficando mais rígido. A essa altura, ela nem precisava movê-lo ativamente para fora do caminho. Apenas ignore. Apenas ignore. É uma reação natural. Significa apenas que ele está saudável. Vai passar por conta própria.
Aina fechou as pernas com força, a mordida em seus lábios inferiores finalmente começando a sangrar. Aina regozijou-se interiormente ao sentir que havia limpado suficientemente as joias da família de Leonel. Restava apenas uma tarefa. Ela limpou a toalha com um novo balde de água e foi em direção ao membro imponente que a encheu de pavor. Pulsava como se tivesse um olho próprio penetrando em sua alma. Talvez um pouco saudável demais. Aina sabia o que era média, isso fazia parte de seus estudos. E ela sabia que isso definitivamente não era mediano. Reunindo os últimos restos de sua coragem que restaram, Aina usou a toalha úmida sobre ela, enxugando o suor seco e a sujeira que de alguma forma haviam chegado até lá. O topo é a parte mais sensível, devo tomar cuidado de novo. Ela pensou consigo mesma. Finalmente ela chegou ao topo, enxugando suavemente e certificando-se de que nada que pudesse infestar Leonel entrasse em lugares que não deveria. No momento em que ela sentiu que estava acabada e poderia finalmente se afastar, Leonel respirou fundo. Aina entrou em pânico pensando que ele poderia acordar. O pescoço dela girou em direção ao rosto dele com tanta velocidade que ela quase sofreu uma chicotada. Felizmente parecia que ele ainda estava dormindo, completamente alheio ao que estava acontecendo. Aina suspirou aliviada, voltando para sua tarefa a tempo de ver um jorro de líquido branco e espesso se lançando no ar com uma força surpreendente. Ela só teve tempo de bloquear com as duas palmas antes que pudesse pousar em seu rosto. Completamente atordoada, Aina sentiu o líquido escorrer lentamente por suas mãos. Ela podia até ver vagamente o alívio satisfeito no rosto adormecido de Leonel entre seus dedos. Descida dimensional capítulo 32. Aina revirou os lábios sobre si mesmos. Em um movimento bem mais lento do que gostaria de admitir, ela lavou as mãos, enxugou as porções que caíram sobre Leonel e cobriu seu corpo com um cobertor. Mesmo horas depois de terminar, seu coração ainda batia descontroladamente. Dias depois, Leonel acordou sobressaltado, encontrando-se em um veículo balançando. Demorou um pouco para perceber que estava deitado em uma cama feita de palha e que o veículo era uma carruagem puxada por cavalos. Leonel levantou-se rapidamente, respirando fundo e rápido. Como ele pôde deixar isso acontecer? Ele não apenas tinha ido dormir, mas estava completamente fora de si. Ele estava em uma zona, ele não estava em casa. Demorou alguns instantes até que Leonel percebesse que Aina estava sentada em um banco almofadado em frente ao dele, desviando os olhos. Leonel olhou para si mesmo e piscou confuso. Ele poderia dizer que estava no agora, mas pelo menos, sua metade inferior estava coberta. Não havia nenhuma razão real para ela desviar o olhar assim. Mas ele não questionou muito. Você está bem? Leonel perguntou. Aina finalmente se virou para Leonel, aparentemente atordoada com a pergunta. Eu deveria estar te perguntando isso. Ela disse suavemente. Estou bem. Leonel sorriu, girando o braço como se quisesse provar algo. Ele realmente se sentiu ótimo. Sinto muito por desmaiar assim. Leonel disse se desculpando. Eu não seria capaz de me perdoar se algo acontecesse enquanto eu estivesse fora disso. Aina abriu a boca para responder, mas sentiu que se tentasse falar agora não conseguiria controlar as lágrimas. Então ela não disse nada. Ela sabia que Leonel não podia controlar o que acontecia. Ele não apenas se esgotou por causa dela, mas também despertou um fator de linhagem do qual nem mesmo estava ciente. Normalmente tais despertares aconteciam em um espaço controlado sob a proteção de sua família. Acontecer em um lugar tão perigoso foi o resultado mais desastroso que você poderia ter. No entanto, Aina também sabia de outra coisa. Quanto mais você pudesse suportar o despertar do seu fator de linhagem, maior o potencial que ele teria no futuro. Se seus pensamentos vagos enquanto ela estava inconsciente estavam corretos, Leonel tinha ficado acordado por mais de meio-dia. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que durasse mais do que algumas horas, na melhor das hipóteses. Ainda por cima, Leonel não estava meditando e rangendo os dentes como aquela gente. Ele estava travando uma batalha contra milhares de inimigos. Não era exagero dizer que seu grau de dificuldade era muito maior e valia muito mais. A métrica de quanto tempo alguém ficava acordado não era exata. Era apenas uma vaga métrica de quanto o fator de linhagem conseguiu ser estimulado. Portanto, se Leonel estava lutando enquanto o dele estava ativado, era lógico que cada segundo que ele permanecia acordado valia muito mais do que o normal. Aina não conseguia nem imaginar o que isso significava. O único que ela conhecia que poderia se equiparar a ele era ela. Mas a diferença entre eles era que quando seu fator de linhagem foi ativado, ela perdeu o controle de sua mente. Então, embora seu desempenho tenha sido tão impressionante, não era algo de que ela se orgulhasse. Ela quase matou o pai naquele dia. Por favor, pare de se desculpar comigo. Aina finalmente conseguiu dizer. Leonel sorriu. Não é sua culpa. Você tem minhas calças? Leonel a interrompeu. Aina olhou fixamente por um momento antes de assentir. Ela até conseguiu juntar um pouco as lágrimas. Eles são um pouco pequenos para você agora, no entanto. Ela disse suavemente. Eu acho que você ficou mais alto. O sorriso de Leonel se alargou. Então você presta atenção em mim o suficiente para notar? Aina corou e se virou, jogando as calças para o lado. Leonel conseguiu vestir a calça antes de se levantar e se espreguiçar. Ele tinha certeza de que esta carruagem foi construída recentemente. Ele provavelmente tinha que agradecer aos engenheiros de cerco. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Leonel voltou-se para Aina. Você está bem? Aina suspirou. Coloque uma camisa primeiro e posso considerar responder. Ao ver que um pouco da ousadia de Aina estava de volta, o coração de Leonel ficou mais leve. Ele alegremente obedeceu e vestiu sua armadura flexível antes de cobri-la com uma camisa de linho esbranquiçada da qual ele não tinha certeza da origem. Feliz, Aina se virou.
Se alguém se concentrasse em sua metade superior e não em sua desculpa para calças, Leonel realmente parecia muito bom. Por sorte, ele não havia pensado no motivo de estar inconsciente por tanto tempo, mas ainda assim conseguiu se manter limpo. Meu fator de linhagem tem um efeito negativo em meu estado psicológico. Perco o controle de vez em quando, mas especialmente quando estou à beira de um avanço. Somente quando eu me estabilizar em meu novo reino poderei dominá-lo novamente. Eu já imaginei isso. Leonel acenou com a mão. Como eu já disse, não é sua culpa. Só quero saber se há algum impacto duradouro em sua saúde. Não. Além da fadiga, não há outros efeitos colaterais. Isso é bom. Então não haja de forma imprudente quando estiver à beira de uma descoberta novamente. Você deveria ter ficado ao meu lado como eu pedi, Leonel disse severamente. Mas você, Leonel tentou sondar o resto de suas palavras, mas Aina parecia não querer mais falar. Mas você, Leonel franziu a testa. De repente, ele congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele percebeu que havia cometido um erro. Ele e Aina eram sócios, mas ele decidirá unilateralmente ajudar os franceses. Será que Aina assumiu o risco apesar de saber o resultado possível por causa de sua decisão? Descida dimensional capítulo 33. O olhar de Leonel se fixou em Aina como se tentasse ler algo em sua expressão. Mas por mais que tentasse, não conseguia arrancar nada dela. Ela voltou a ser aquela existência completamente legível. Você deve se concentrar em entender seu fator de linhagem, ainda temos algum tempo antes de chegarmos a Orleans. Leonel continuou a olhar para Aina por um tempo desconfortavelmente longo, como se não tivesse ouvido suas palavras. Ele achou muito difícil lê-la. Ela era tímida? Ou era a mesma mulher que não hesitava em dizer-lhe que ele cheirava mal ou exigir que vestisse uma camisa? Ela era assassina? Ou ela era a mesma mulher que ficou para trás para proteger os franceses ao seu lado? Quem era ela? Fator de linhagem? Finalmente, depois que Aina começou a se contorcer sob seu olhar sem ter para onde escapar, ele registrou as palavras que ela havia falado. Você não está ciente? Você despertou um fator de linhagem no campo de batalha. É por isso que você não pode controlar seu estado inconsciente. Leonel franziu a testa. Você mencionou os fatores de linhagem uma vez antes, quando falou sobre os nodos de força natural. O que são exatamente? Aina não ficou surpresa com a pergunta. A julgar pela ignorância anterior de Leonel, quem quer que fosse de sua família de um mundo superior definitivamente ainda não havia explicado tudo para ele. Assim como as zonas são pontos no tempo de dimensões superiores conectadas com as inferiores, os fatores de linhagem são o equivalente genético dessas instâncias. Você já pensou na maneira correta de interpretar as dimensões superiores? O que exatamente significa a quarta dimensão? Bem, em um sentido abstrato, uma dimensão de ordem superior é apenas qualquer plano de existência infinitamente mais poderoso que o anterior, nos termos mais simples. Posso escrever uma história e exercer controle infinito sobre o 2D. Da mesma forma, uma construção 2D pode obliterar alguém na primeira dimensão. Aina sentiu. No mundo real, fora do abstrato, as dimensões superiores funcionam de maneira semelhante, embora não exatamente dessa maneira. Quanto maior a constituição dimensional de uma pessoa, mais influência ela pode exercer. É esse poder que causa anomalias que devem ser tratadas nas zonas, e também é esse poder que permite que certas habilidades sejam transmitidas de geração em geração. Simplificando, um fator de linhagem é o resultado de um membro da sua família, seja no passado ou no futuro, que exerceu influência suficiente para lhe conceder essa habilidade. Ou no futuro. Leonel finalmente ouviu algo que o chocou. Sim, assim como as zonas subdimensionais são exemplos do futuro influenciando o passado. Se não fossem, por que só começariam a aparecer agora e não antes do início da metamorfose? Assim como você mesmo disse, você pode pensar nisso como dimensões superiores sendo infinitamente poderosas em comparação com as inferiores. Se você escrevesse um livro em 2D, seu conceito de tempo é igual ao de seus personagens? Você poderia fazer 1 milhão de anos se passar em um piscar de olhos, se você quiser, ou você pode ter um flashback para enviá-los 1 trilhão de anos no passado. O olhar de Leonel brilhou com iluminação. Eu realmente tenho um membro da família de um mundo superior? Ou será que alguém abaixo da minha linha despertou uma habilidade similar e a passou de volta para mim? A mente de Leonel girava. Espere. Se isso for possível, não é necessariamente verdade que Aina ou um de seus pais seja de outro mundo. Se esse futuro influenciando o resultado passado for possível e até provável, então é provável que as famílias mais poderosas da Terra tenham começado a despertar esses fatores de linhagem. Logicamente, quanto mais poderosa a família na Terra, maior a chance de sucesso no futuro e maior a probabilidade de criar personagens poderosos que podem passar essas habilidades para trás. Mas nunca ouvi falar da família Brasinger de Aina. Também não há um único Brasinger na lista de bacharel elegível. Então será que a família dela realmente veio de outro mundo? Ou será que as famílias verdadeiramente poderosas da Terra se esconderam esperando por essa chance? Havia muitas incógnitas. Mesmo com sua habilidade, Leonel não tinha capacidade de adivinhar qual era a verdade ou mesmo começar a encontrar o caminho certo. Aina, sua família. Leonel calou as palavras. Ele nem havia começado a formar seus pensamentos quando o olhar de Aina brilhou com uma fúria sem fim. Por um momento, ele sentiu que ela quase perdeu o controle sobre seu fator de linhagem mais uma vez e ficou furiosa. Desta vez, com ela no auge da saúde, Leonel não estava confiante em sua capacidade de detê-la.
Se ela realmente perdesse novamente, poderia ser desastroso. Depois de vários minutos de silêncio de Leonel e suas respirações profundas, Aina ficou de queixo caído. Vendo que ela estava bem, Leonel não a questionou mais e simplesmente foi sentar na cama de palha, tirando Chamado do Vento. Ele nunca tinha começado a ler como ele tinha Dimensional Cleance, então já era hora dele. As horas passavam silenciosamente e Leonel realmente esperava que Aina não voltasse a falar sobre o assunto. Mas, inesperadamente, no dia seguinte, ela o fez. Sinto muito, ela disse suavemente. Não é que você disse algo errado, você ainda não tinha nem perguntado. Ela se sentiu culpada. Parecia que todas as suas interações com Leonel sempre terminavam com ele sendo extremamente compreensivo e ela exigindo demais dele. Isso só a deixou mais segura em algumas decisões que havia tomado. Resumindo, não tenho família. Tive mãe e meu pai, não está mais comigo. Mas mesmo quando eu estava no ventre de minha mãe, fomos expulsos do clã Brazinger. A única razão pela qual ainda carrego o nome deles é para que eu mesmo possa rejeitá-lo quando eles mais desejarem que eu mantenha. As palavras de Aina foram muito gentis, mas continham uma determinação muito maior do que seu pequeno corpo. Descida Dimensional capítulo 34. Leonel olhou para Aina por um momento e depois assentiu. Ele não disse mais palavras nem tentou confortá-la. De alguma forma, ele sentiu que era exatamente o que não deveria fazer nessa situação. Em vez disso, depois de acenar com a cabeça, ele voltou ao seu livrinho, permitindo que o som das rodas da carruagem atravessando a terra e o cascalho enchesse o ar novamente. Chamado do Vento. Essa técnica explora as forças do vento que impedem seus ataques, aceitando-os como amigos e fazendo-os vir em seu auxílio. Forças são as energias fundamentais do universo. Os mundos da terceira dimensão identificam essas forças como gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. Eles estão de fato corretos sobre esses quatro, no entanto, eles são muito simplificados. Toda força fundamental tem uma partícula ligada à sua existência que é responsável por sua força. A força eletromagnética está ligada aos fótons. A força forte está ligada aos gluons. A força fraca está ligada aos bósons. E a gravidade está ligada aos gravitons. A manipulação dessas partículas é de onde vem o cultivo da força, se fosse para ser descrito nos termos mais simples possíveis. Leonel releu pela 10ª vez essa introdução, como se tentasse encontrar algo que havia perdido antes. Até onde ele sabia, os gravitons foram as últimas partículas a serem encontradas e não foram até muito recentemente. Nem mesmo uma década antes de seu nascimento, se bem se lembrava. O uso dessas 4 partículas, suas subespécies e suas combinações únicas, são responsáveis por todo tipo de força que os manejadores da força usam. Quanto mais alta a dimensão, mais complexas essas partículas se tornam, mais variações delas existem e mais difíceis se tornam de controlar. Mas há uma coisa que deve ser sempre lembrada. A arte de manejar a força é uma ciência calculada. Se você tomar isso como um jogo para diversão ou entretenimento para brincar, você morrerá. Leonel levou muito a sério esse aviso. Suas ações no campo de batalha naquele dia foram extremamente perigosas. Manipular imprudentemente uma técnica da força como essa era praticamente pedir a morte. Para completar, ele até vinha usando a técnica sem ao menos abrir o livro. Se ele não tivesse o talento e Call of the Wind não tivesse manipulado algumas das partículas mais fracas da força, ele definitivamente teria causado danos irreparáveis a si mesmo. Acalmando o coração, Leonel organizou seus pensamentos mais uma vez. A primeira e mais importante coisa que ele aprendeu foi que espírito e força não eram a mesma coisa. Ele já havia percebido isso vagamente quando percebeu que ativar sua força aumentava seu espírito em 0,1. Mas agora, ele estava absolutamente certo. O espírito estava relacionado com os sentidos, a chamada visão interior. Quanto mais alto o espírito, mais fácil era controlar e manipular a força. Mas espírito elevado não significava necessariamente que você tinha muita força para exercer. A razão pela qual o espírito de Leonel tinha aumentado não era porque a força poderia lhe dar mais espírito. A verdadeira razão foi por causa da localização de seu nó de força. Por estar em seu cérebro, sua ativação forneceu mais força à sua mente, aumentando assim seu espírito. Como resultado, Leonel Morales, força, 0,92 velocidade, 0,85 mais 0, 1 agilidade, 0,95 mais 0, 1 coordenação, 1,01 resistência, 0,90 mais 0,05 reações, 1,01 espírito, 0,30 força, 0,20. Por enquanto, Leonel ajustou seu status de força para 1,00. Ele não tinha ninguém além de Aina para se comparar. Então, ele simplesmente escolheu arbitrariamente o número que fazia mais sentido para ele. Dessa forma, ele deve chegar a 1,00 quando acender seu nono nó de força. Quanto às outras estatísticas, elas eram assim quando ele acordou. Ele não sabia se era por causa de seu fator de linhagem, ou se era por causa da mistura de seu pai, mas de qualquer forma, o aumento deles era uma boa notícia para ele. Além disso, a segunda coisa que Leonel aprendeu foi que a energia nodal de força em seu tronco cerebral e as forças, chamado do vento, mencionadas também não eram exatamente as mesmas. A energia que Leonel absorveu através da limpeza dimensional foi um amálgama de todas as forças. Se Leonel tivesse que dar um nome a isso, ele chamaria de energia potencial. Era a força não utilizada que tinha o potencial de efetuar mudanças. No entanto, a força, chamado do vento a mencionada poderia ser chamada de energia cinética.
Era a energia que estava liberando ativamente seu potencial para criar a mudança que seu controlador desejava. Técnicas como Call of the Wind foram o catalisador necessário para transformar a força potencial em força cinética. A terceira coisa que Leonel aprendeu foi que havia uma segunda maneira de realizar essa mesma tarefa, quando ele ativou a força em seus nodos, resultando no aumento de suas estatísticas. O que ele estava fazendo essencialmente era metabolizar a força em seu corpo para aumentar sua força. Esta era uma habilidade natural que todos aqueles com nodos de força tinham. Porém, aqueles com certo nível de talento tiveram maior eficiência do que outros nessa conversão. Chegando a este ponto, pode-se entender por que as ações de Leonel foram tão perigosas. Ele estava essencialmente convertendo força potencial em força cinética usando um método não verificado. Isso foi como construir uma usina nuclear sem as devidas medidas de segurança. E construindo aquela usina de energia em seu tronco cerebral. Se aquilo não era suicídio, Leonel não sabia o que era. Levou um bom tempo para Leonel parar de suar frio para que ele pudesse se concentrar em como Call of the Wind realmente funcionava. Transforme-o em uma ciência. Leonel sabia que à medida que evoluísse para dimensões superiores, teria que reaprender os conhecimentos fundamentais que possuía em alguns casos. No entanto, quando se tratava de técnicas de nível negro que ainda residiam na terceira e quarta dimensões, o conhecimento que ele tinha era robusto o suficiente. A resistência do vento é uma questão de fricção. Se enquadrado dessa forma, posso pensar em várias maneiras de uma técnica que atenua isso funcionar. Você poderia usar a força para tornar um projétil mais aerodinâmico. Você poderia usar a força para liberar as forças fortes e fracas entre os átomos para reduzir seu arrasto. Você poderia usar a força para criar um vácuo na linha de trajetória. Leonel listou ideias para o que devem ter sido horas, até ficou completamente perdido em seus pensamentos, esquecendo-se de que tinha uma técnica que lhe daria um método diante dele. Além disso, muitas das ideias que ele teve estavam muito além de seu alcance com sua proficiência atual e quantidade de força. Call of the Wind realmente conseguiu funcionar de maneira diferente de todas as várias dezenas de ideias que Leonel pensou, e também deu a ele um vislumbre do que era considerado complexo e simples no mundo da ciência da força, usando força eletromagnética para magnetizar partículas de ar, formando essas partículas em uma ponta, quase como a pesada ponta de aço de um dardo, exceto que esta ponta de lança é muito mais complexa. Havia alguns princípios em ação. Um era a aerodinâmica, o outro era a redução do arrasto e o último era o magnetismo. No entanto, apesar de tudo isso, havia uma bela simplicidade em tudo porque tudo funcionava em um único mecanismo. No futuro, tenho que pensar não apenas em ideias que funcionem, mas também em ideias que usem o caminho de menor resistência. Quanto mais ele estudava a Call of the Wind, mais bonito ele sentia que era e mais apropriado ele percebia que o nome realmente era. No terceiro dia, Leonel levantou-se, abrindo a porta da barulhenta carruagem. Aina olhou para cima para vê-lo segurando sua lança na porta em movimento, mas não disse nada para perturbar. Leonel ficou parado na porta por um momento, sem expressão. Ao seu redor, havia escoltas de cavaleiros e guerreiros por toda parte, mas seus olhos estavam totalmente focados na borda da floresta além deles. Estava a cerca de 10 metros de distância. Tão rápido quanto um raio, a postura estática de Leonel mudou. Ele abaixou os quadris, brandiu sua lança e perfurou a frente em direção ao ar vazio. Os franceses que puderam ver o que estava acontecendo arregalaram os olhos, chocados com a atitude de Leonel. Mas no momento seguinte, algo ainda mais chocante ocorreu. Na borda da floresta, uma árvore antiga e grossa de repente teve seu tronco completamente perfurado. Foi feito de forma tão aguda que não soou diferente do baque surdo de uma flecha cravada na madeira. Descida dimensional capítulo 35. Aina piscou várias vezes, quase sentindo a necessidade de enxugar os olhos, caso alguma sujeira a fizesse ver coisas. 10 metros é o limite, eu acho. E sinto que só tenho força potencial suficiente para fazer isso 3 vezes a tal distância. Se eu mantiver a 1 pé ou 2 da lâmina da minha lança, várias centenas de vezes não seria um problema. Depois de entender o conceito por trás de Call of the Wind, Leonel só precisou fazer um pequeno ajuste para torná-lo aplicável à sua lança. O primeiro passo foi formar um alinhamento de partículas carregadas. Essas partículas então puxam outras partículas de ar de forma que elas formam um projétil de ar incrivelmente afiado. Em seguida, usando o mesmo conceito de uma Ryugun, as partículas magnetizadas puxam o projétil, enquanto adicionam mais e mais substância a esse ar de formato pontiagudo. Como essas partículas estavam sendo usadas para puxar o projétil, elas obviamente seriam capazes de causar menos arrasto, e assim, o problema do atrito também foi parcialmente resolvido. No caso de um movimento de arremesso, esse puxão ajudaria uma flecha ou dardo a ir mais longe, enquanto a forma afiada atenuaria ainda mais sua desaceleração. Porém, no caso da lança de Leonel, ele poderia aplicar o mesmo conceito sem soltar a arma, tornando seus golpes mais rápidos e precisos. Além disso, ele poderia estender o alcance do vento afiado para 10 metros. Mas eu senti aquela sensação de novo, quando segurei minha lança, aquela sensação de queimação no meu sangue. Leonel fechou a porta da carruagem sem dizer palavra aos franceses. Ele não estava muito ansioso em sua adulação, ele estava apenas um pouco ansioso demais para se testar. Você sabe qual é o meu fator de linhagem? Leonel perguntou a Aina. Essas foram as primeiras palavras que eles trocaram em mais de um dia, mas ele não parecia ter nenhum constrangimento. Aina olhou para ele impotente. Como eu poderia saber disso? Vendo a decepção em seu rosto, Aina continuou rapidamente. Apenas me diga o que você sente. Eu sinto meu sangue fervendo.
Mas isso só acontece quando eu pego uma lança. Isso é possível. Como isso funcionaria? Aina piscou confusa também. Um fator de linhagem relacionado a uma arma? Ela nunca tinha ouvido falar de um. Seu fator de linhagem aumentou enormemente sua força e produção de força. Muito parecido com o dela, outros fatores de linhagem funcionaram de forma semelhante, amplificando traços físicos. Eles sempre foram relacionados a coisas como velocidade, resistência, tempo de reação. Havia alguns raros que amplificavam a força como a dela, mas eram extraordinariamente raros. Ela não conseguia nem começar a entender como alguém transmitiria a perícia de uma arma em seus genes. Parecia quase sem sentido. Seus pensamentos eram os mesmos de Leonel. Com sua pouca compreensão do mundo da força e das linhagens relacionadas a ela, um fator de linhagem como o dele não fazia muito sentido. Ele conseguia pensar em métodos para usar as 4 forças fundamentais para melhorar praticamente qualquer característica física, embora não fosse capaz de executar essas ideias. Mas como você começaria a construir a perícia de uma arma usando-os? Nobres árbitros, estamos aqui. O abençoado ouviu falar de suas façanhas e veio cumprimentá-los pessoalmente. Leonel foi tirado de seus pensamentos pela voz alta do general Frank. Lançando um olhar para Aina, ambos se levantaram para sair da carruagem para serem recebidos por uma propriedade grandiosa. Não, só poderia ser considerado um castelo. Chante ao Royal de Blois. Quem sabe quantos reis e membros da realeza chamaram este lugar de lar? Foi neste mesmo lugar que Joana veio para ser abençoada pelo arcebispo de Reims antes de começar a expulsar os ingleses de Orleans. Leonel percebeu que o exército de Frank havia desaparecido. Na verdade, os cocheiros que dirigiam a carruagem haviam mudado para o próprio general. Diante deles, havia um pequeno esquadrão de cavaleiros, não mais do que 10. Cada um deles montava seus próprios cavalos com armaduras de prata, de pé com o castelo que se estendia por centenas de metros em cada direção como pano de fundo. No entanto, era impossível ter olhos para esses homens porque diante deles estava sentada uma mulher lendária. Sentada em um corcel branco blindado em ouro, John segurava seu elmo em uma das mãos e uma grande bandeira de mastro na outra. Leonel tinha certeza de que a história a pintava como uma mulher de aparência acima da média, com a pele gasta de camponesa e uma marca de nascença embaixo da orelha. Ela deveria ser uma mulher atarracada de apenas 5'2", tendo um corpo temperado pela vida de um plebeu também. Essas eram todas as coisas que Leonel ouvirá. Muitas vezes apenas as mulheres em fantasias tinham o rosto de uma deusa e a mente de um gênio renascentista. Joana d'Arc, Cleópatra, Helena de Troia. Essas mulheres nunca foram o que algumas mitologias as pintaram. No entanto, Leonel estava descobrindo pessoalmente que talvez aquilo fosse tudo besteira. Os livros de história também não diziam nada sobre John cavalgando um cavalo branco com armadura de ouro, mas ali estava ela diante dele. Não só isso, mas ela era talvez a mulher mais bonita que ele já tinha visto em sua vida. Cabelos pretos esvoaçantes, olhos azuis suaves, pele bronzeada delicada e um sorriso que roubava o coração dos homens. Sua armadura bem torneada envolvia suas curvas, mas carregava uma modéstia sagrada para elas que era diretamente contraditória. Se alguma vez houvesse uma deusa que descesse à terra, Leonel tinha certeza de que seria ela. Descida dimensional capítulo 36. John sorriu para eles de cima de seu cavalo. Como ela não estava usando sua própria força para se mover, era difícil para Leonel fazer uma leitura de suas estatísticas. Ele quase sentiu que havia algo em seu sorriso que dizia que ela estava fazendo isso de propósito. Por outro lado, Leonel sentiu que estava lendo demais. No momento em que viu John, além de ficar impressionado com sua beleza, ele imediatamente se lembrou do fato de que deveria matar essa mulher eventualmente. Leonel suspirou interiormente. Talvez fosse mais fácil pintá-la como uma mente maligna agora, para que ele pudesse fazer mais facilmente o que precisava ser feito no futuro. Francamente, Leonel não tinha certeza de como o chefe de uma zona era decidido. Eles sempre foram pessoas más? Ele não tinha certeza disso. Ele só tinha uma amostra para tirar sua conclusão. No entanto, se ele usou puramente o motivo pelo qual eles entraram nas zonas para tirar sua conclusão, para lidar com instâncias de dimensões superiores tocando sua linha do tempo antes que deveriam, então a resposta lógica era não. Eles nem sempre foram pessoas más. Era muito possível que o único crime de John fosse estar à frente de seu tempo, despertando habilidades antes do que deveria. Nesse caso, Leonel descobriu que havia dado um salto de cabeça para outro dilema. Perdoe-me por não descer do meu cavalo para cumprimentá-lo pessoalmente. Levei uma flechada na coxa em minha batalha anterior e não consigo andar por conta própria atualmente. Ao ouvir essas palavras, Leonel se sentiu ainda pior com seus pensamentos anteriores. A história falou sobre John ter sido ferida em várias ocasiões. O fato de ela ter saído para cumprimentá-los e até mesmo ter se sentado em seu cavalo em tal estado a tornava mais do que digna de elogios. Isso só tornou mais difícil agora que ele se lembrava que neste ano, ela tinha a idade dele. Ela havia recapturado Orleans com apenas 17 anos de idade. Até agora ela tinha 18 anos. Não nos ofendemos, Lady John. Por favor, desculpe minha companheira, ela não pode falar. Viemos humildemente ajudá-la. Não sabe falar francês? E por favor, não me chame de Lady, não sou nobre. John deu uma risada leve e arejada. Tenho certeza de que você está aos olhos de muitos. Leonel disse com um sorriso.
Minha companheira é muda desde o nascimento. Nossa família acredita que esse pode ter sido o preço a pagar em troca de nossas habilidades. Leonel falou da história que ele e Aina haviam decidido. Claro, ele embelezou um pouco, adicionando uma pitada de superstição comum nesta época. Claro, esta história assume que ele e Aina são irmão e irmã. Na verdade, superficialmente, isso não é tão fácil de aceitar. Leonel tinha muitos traços hispânicos, enquanto a própria Aina era mais do norte da Europa. No entanto, Leonel sabia que em tal situação, explicar demais seria mais surpreendente. As pessoas tendiam a preencher as lacunas sozinhas. Como esperado, John parou por um momento, mas vendo que Leonel não pretendia explicar, ela aceitou na hora. Entendo. Espero que chegue um dia em que sua irmã se recupere então. Estou muito interessado nessas suas habilidades, no entanto. Você pode me contar mais? Mesmo nós não sabemos muito. Leonel tinha certeza de responder sem hesitar na voz. Queria dar a impressão de que confiava plenamente em John e não hesitava em lhe contar tudo. Sabemos apenas que somos mais fortes, mais rápidos e mais rápidos do que os outros por uma grande margem. Só podemos chamar isso de um ato de Deus. Quando ouvimos falar de suas façanhas, sentimos que você não era uma pessoa melhor para simpatizar conosco. Leonel sentiu que o olhar de John se suavizou um pouco e seu sorriso se tornou mais genuíno. Assim, Leonel e John foram conduzidos ao Chantal Royal de Blois. Ou melhor, eles foram conduzidos a uma propriedade no castelo externo. Os castelos eram funcionalmente cidades dentro de muros. Eles foram separados em várias camadas, das quais tinham suas próprias paredes para proteção, geralmente deslocadas para que fosse mais difícil passar por seus portões de uma só vez. Na verdade, já foi um privilégio para Leonel e Aina chegar até aqui, mas também parecia que tinham de ganhar o seu sustento muito rapidamente, porque nem um dia depois foi anunciada uma marcha para Patay. Assim começa. De acordo com a história, esta será a grande vitória final de Joana. Depois disso, o rei Charles será coroado. Ela então falhará em recapturar Paris antes de finalmente ser capturada em sua batalha por Compiègne. Você diz que há mais 2 como você, John? Sim, meu rei. Por causa deles, podemos avançar nossa batalha por Patay. De acordo com o general Frank, eles quase aniquilaram um exército de 20.000 homens por si mesmos, forçando-os a recuar. O irmão em particular lutou sozinho por metade do dia. John ajoelhou-se diante de um trono com um braço sobre o peito e o outro segurando firmemente uma moleta de madeira. Apesar do fato de Carlos VII ainda não ter sido oficialmente coroado, ela ainda o chamava de rei. Joe, eu não disse que você não precisa se ajoelhar diante de mim quando estamos só nós dois. Eu também disse para me chamar de Charles nessas ocasiões. Se Leonel estivesse aqui, provavelmente ficaria chocado mais uma vez. Segundo a história, foi Charles quem se recusou a dar a ordem para salvar Joana quando ela foi capturada, levando à sua execução. Mas o Charles de agora parecia estar quase bajulando a beleza ajoelhada. Ele era completamente diferente do rei ingrato que a abandonou depois de conseguir o que queria. Descida dimensional capítulo 37. Após o primeiro fracasso em recapturar Paris, os livros de história escreveram que Joana insistia em tentar novamente, enquanto Carlos era contrário à ideia depois de garantir seu trono. Ele sentiu que ela havia se tornado muito difícil de lidar e, como tal, não fez nenhuma tentativa de afastá-la dos ingleses. Meu rei, devemos manter limites adequados. Você é meu soberano e eu sou seu humilde servo. Deus me enviou para ser seu protetor, seu guardião. É impossível para mim ser sua esposa. Deus não permitirá isso, nem os nobres. Se Deus permitiria ou não, Charles não sabia. Mas ele tinha certeza de que ela estava correta sobre a última parte de suas palavras. Eles fechariam os olhos para ele tomá-la como uma senhora, mas uma rainha? A França queimaria antes de permitir que um plebeu ocupasse tal posição. Simplesmente não importava o quanto John havia realizado por eles. A mandíbula de Charles trincou por um momento antes de suspirar. Leve quantos cavaleiros você precisar. Estarei esperando notícias de sua vitória. John se levantou cautelosamente e se curvou mais uma vez, lançando um olhar para um corredor escuro na parte de trás esquerda do trono e saindo sem dizer mais nada. No momento em que ela saiu, uma sombra saiu do corredor indo até o lado do trono. Eu não te disse que quando eu estiver me encontrando com ela você não deve estar por perto? O que exatamente você quer dizer com ignorar tão flagrantemente minhas ordens, Pierre? Perdoe-me, meu senhor, mas é impossível para mim deixá-lo com uma pessoa tão perigosa. Castigue-me se for preciso. Estou bem ciente do que você está fazendo. Saia. Faça isso de novo e eu o executarei. Meu rei, perdoe-me por dizer isso, mas você não pode tomar esta mulher como sua esposa. Você pode pensar que este assunto é apenas sobre a linhagem dela, mas não é assim. Se ela se tornasse sua esposa, você permitiria que ela fosse embora? Para o campo de batalha. Se ela carregasse sua semente, você permitiria que ela atacasse os homens da Inglaterra? Você está destinado a ser um rei lendário. Você deve tomar decisões para o bem da França. E ter um filho que carrega seu sangue e força não seria mais benéfico do que qualquer outra coisa? E se todo o rei da França de agora em diante exercer seu poder, não construiríamos um império maior que Roma? Me poupe. Meu rei, você mesmo já sabe que ficou cego. Nem os pais de Joana d'Arc tiveram essa força, nem os avós dela. É impossível dizer que isso é hereditário. Se meu soberano quiser tomá-la como companheira de cama, não terei nada a dizer. Se você também quiser gerar um bastardo para testar sua teoria, também não terei nada a dizer. Mas ter pensamentos de amor, emoção e compartilhar uma vida com esta mulher é simplesmente impossível, meu senhor. Charles ficou em silêncio por um longo tempo sem dizer nada. Finalmente, ele abriu a boca para falar novamente.
Deixe-me. Pierre curvou-se e obedeceu, voltando para as sombras. Ele caminhou pelo corredor, sua expressão fria e sombria. Ele parecia um homem feito de escuridão, suas vestes eram de um preto profundo, seu nariz tinha um arco exagerado e seu queixo era incrivelmente estreito. Depois de um momento, ele realmente desapareceu nas sombras. Não era uma ilusão ou um sentimento, mas a realidade objetiva. Seu corpo afundou no chão, desaparecendo. Quando ele reapareceu, estava em uma sala mal iluminada com velas pingando cera. 3 homens dormiam sobre lajes de rocha. Quando ele apareceu, eles se mexeram, sentando-se quase mecanicamente. A Batalha de Patay é uma vitória obrigatória para Sua Majestade. Vá. Sim. Os 3 homens inexplicavelmente deslizaram para as sombras também. Pierre caminhou lentamente pela sala depois que eles desapareceram, aparecendo em um altar com um livro preto fechado. Ele acariciou a capa quase afetuosamente, mas também de alguma forma ao mesmo tempo sentiu medo de abrir suas páginas. O bispo nos conduzirá à glória. Nossos nomes ficarão para a história. Um brilho escuro emitido do livro. John caminhou inexpressivamente, apoiando-se pesadamente em sua muleta pelos corredores da fortaleza principal. Seu rosto às vezes se transformava em um sorriso quando ela passava por alguém, mas o sorriso desaparecia rapidamente assim que ela passava. Demorou muito, mas ela finalmente conseguiu voltar para as paredes externas para encontrar os mesmos 10 cavaleiros que a seguiram para cumprimentar Leonel e Aina. Prepare-se. Ela disse claramente. Esta será uma batalha importante. Seu sorriso estava notavelmente ausente. Olhar para ela assim quase causava um caso grave de dissonância cognitiva. Aqueles bastardos te deixaram com raiva de novo, irmã? O cavaleiro que falou levou um golpe de espada na nuca, fazendo-o gritar de dor. Já está na hora, irmã? Não, ainda não é hora. Devemos realmente continuar a vencer batalhas por eles? Deus tem um plano, Michael. Acredite no bispo. Quando tudo isso acabar, nossos nomes ecoarão ao longo da história. Seremos nós que traremos esta terra abandonada para mais perto de Deus. John agarrou sua bandeira. Um brilho dourado emanava de seu polo, irradiando como raios de sol. Ela usou sua perna boa para subir em seu corcel branco, sentando-se ereta com um sorriso mais uma vez no rosto. Descida dimensional capítulo 38. Jean. O delicado grito de John chegou aos ouvidos de seu cavaleiro. Sem precisar de mais palavras, um dos 10 cavaleiros ao lado de John saiu do grupo, levando consigo um grupo de pelo menos 50 cavaleiros. O olhar de Leonel desviou-se para o mastro nas mãos de John, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Ele tinha certeza de que era invisível para os outros, mas viu claramente uma linha de força deixar John e entrar no corpo de Jean. Naquele instante, embora fosse difícil ler as estatísticas de Jean, já que ele estava montado em seu cavalo, pelo menos, seu próprio corcel teve um aumento de 10% em todas as suas estatísticas físicas. O exército estava cavalgando pelas planícies no momento, mas havia uma floresta à frente. Aparentemente percebendo que algo estava errado, John enviou um esquadrão de 50 como vanguarda. Então esse é Jean Poton. Leonel pensou consigo mesmo, correndo ao lado dos cavalos com Aina ao seu lado. Francamente, ele também queria andar a cavalo, mas ele simplesmente não achava que tinha tempo para aprender, então nem tentou. Segundo a história, a ação de Jean derrotou a tentativa de ataque furtivo dos ingleses e os colocou em desvantagem. Como a maioria das forças inglesas ocultas eram arqueiros longos, as perdas foram devastadoras e inclinaram completamente a batalha a seu favor. Esta batalha terminou completamente sem cerco. Mas isso, definitivamente não é como a história. Os sentidos aguçados de Leonel perceberam algo estranho escondido nas sombras do calvário da vanguarda. Ele nunca tinha visto algo assim antes, mas era mais do que suficiente para aumentar seu estado de alerta. Quanto a John, ela não percebeu ou fingiu que não. Leonel achou muito difícil lê-la. Com passos largos, Leonel puxou seu atlatu de seu quadril fixando um dardo nele e enviando uma linha de prata perfurando o ar. Ele estava bem ciente do tipo de disciplina que um exército precisava, e estava ainda mais ciente de como era desaprovado agir sem as palavras de seu comandante. Mas Leonel estava fazendo seu papel de plebeu. Como um plebeu estaria ciente de tais coisas? Seu dardo voou pelo ar, causando uma profunda respiração entre os homens que ainda o atacavam. A razão foi que seu arremesso não foi apenas rápido demais, mas atravessou o esquadrão de 50 como se não se importasse com suas vidas. Leonel, no entanto, não estava atento às reações dos outros soldados. Seus olhos estavam totalmente focados no dardo de penas brancas. Ele voou pelo ar, errando por pouco vários cavaleiros da vanguarda. Pouco antes de deixar o grupo, ele apenas passou por uma sombra que apareceu lentamente. Como se assustada, a sombra rapidamente se escondeu no chão, parecendo que nada havia mudado. Mas o dardo de Leonel continuou voando, entrando na mata de árvores e levando ao grito de dor de um arqueiro escondido. Quando o inglês de armadura de couro caiu da árvore, vários olhares incrédulos se dirigiram a Leonel antes que um rugido infundido de moral tomasse conta dos franceses. John lançou um olhar para Leonel de seu cavalo branco, mas recebeu um sorriso inocente e um polegar para cima em troca. Ele não parecia diferente de uma criança feliz por ajudar pela primeira vez. Com isso, qualquer pensamento de repreendê-lo desapareceu. A unidade de vanguarda varreu a floresta. Nem é preciso dizer que nem todo arqueiro pode se esconder no topo de uma árvore. Se essa floresta fosse tão densa, nunca estaria na rota de seu destino. A maioria deles tentou se esconder ao lado do caminho, esperando a chuva de flechas depois de passarem. Mas o que eles não esperavam era uma resposta tão preparada. Quando a unidade de Leonel invadiu a floresta, os ingleses estavam um caos. Ele balançou sua lança de suas costas, sentindo uma queimação familiar em seu sangue.
Aina se arrastou perto de suas costas. Esse tipo de ambiente definitivamente não era o melhor para seu estilo de batalha. Isso não quer dizer que ela não pudesse lutar. Na verdade, ela poderia passar por essas árvores como manteiga. A questão era como os outros soldados lidariam com as árvores caindo em seu rastro. Levando isso em consideração, ela não agiu. Leonel não se preocupou em encontrar e matar ingleses. Ele aproveitou a completa desordem do campo de batalha para cortar uma linha reta em direção ao esquadrão de Jean. Na época em que ele lançou aquele dardo, aquelas sombras tinham definitivamente saído do chão a vários metros. No entanto, ninguém além dele parecia notar. Fazia sentido que alguns não percebessem, ou talvez até a maioria, mas nem mesmo uma única pessoa reagiu. Isso significava apenas uma coisa: os outros não podiam vê-los. Deve ser o estado em que eles estavam. Para entrar nessa forma de sombra, eles estão essencialmente se tornando um amálgama da força. Mas humanos normais não conseguem perceber a força. E os portadores da força com sentidos fracos também não podem vê-lo. Como o cérebro não consegue interpretar o que está bem à sua frente, a força se torna um ponto cego. Mas havia algo que confundia ainda mais Leonel. Essas sombras claramente não tinham nenhuma intenção maliciosa. Na verdade, aquela sombra em particular não tinha como alvo o cavaleiro, mas sim o arqueiro escondido na árvore. Essa é a habilidade de John? Leonel e Aina atravessaram a floresta estreita como duas nuvens de fumaça. Para começar, a velocidade deles era mais rápida do que a dos cavalos, então alcançar o grupo de Jean não foi nada difícil. Como esperado, esperando no lado oposto da emboscada e fora da floresta, havia outro grupo de ingleses esperando. Mas os franceses desordenados e tristes que eles esperavam nunca apareceram. Em vez disso, Jean formou perfeitamente seu esquadrão. Erguendo sua lança e rugindo, ele investiu, um brilho dourado brilhante envolvendo seu poder. Em nome de Deus! Pela França, a linha de frente dos ingleses foi destruída por uma força semelhante a um campo de força. Seus capatazes foram jogados de suas posições, sofrendo graves fraturas ósseas antes mesmo da batalha realmente começar. A realidade não se desviou da história. De fato, com Leonel e Aina alinhados, o resultado foi ainda mais devastador. A Batalha de Patay desta vez não foi apenas uma vitória retumbante, foi uma derrota. E também como a história, as semanas seguintes continuaram a tendência. O exército francês, sob a liderança de John, varreu o centro-norte da França, liderando uma linha de vitórias até os portões de Reims, onde Carlos VII seria coroado. Naquela época, Leonel e Aina não se tornaram menos famosos do que qualquer um dos cavaleiros de Joana. Embora eles não usassem a armadura, nem tivessem os corcéis, seus resultados foram inegáveis. Joe nem tentou controlá-los, permitindo-lhes agir livremente dentro dos exércitos como bem entendessem. Em pouco mais de um mês, vários territórios ao redor de Paris haviam caído e a ameaça dos borgonheses, franceses traidores de última geração, caiu junto com os ingleses. Em apenas alguns dias, Charles seria oficialmente coroado em Reims, o mesmo lugar onde a quase queda de sua nação começou. Descida dimensional capítulo 39. Leonel desabou em uma cama cheia de feno. O último mês tinha sido muito cansativo. E para piorar, por medo de se expor a John como uma pessoa que sabia muito mais do que deveria, ele também não havia praticado limpeza dimensional. Isso foi além do fato de que ele não tinha comido até se fartar nenhuma vez nos últimos dias. Dito isto, Leonel Morales, força 0,95, velocidade 0,91 mais 0,1, agilidade 0,99 mais 0,1, parcialmente anulado, coordenação 1,05, vigor 0,99, 1,10 mais 0,05, anulado, reações 1,05, espírito 0,30, força 0,20. Devido ao fato de Leonel correr distâncias obscenas quase todos os dias, as propriedades medicinais residuais dos motis de seu pai começaram a aparecer cada vez mais, fazendo com que sua força, velocidade, agilidade e resistência aumentassem. Mas essa não foi a maior descoberta de Leonel. Já que correr de campo de batalha em campo de batalha era tão monótono, e não havia exatamente grande entretenimento quando eles descansavam, Leonel gastava muito de seu tempo calculando as posições perfeitas para seus próximos 8 nodos de força. Com o tempo ele percebeu que quanto mais usava sua habilidade, mais forte ela parecia se tornar. Na verdade, o solavanco em sua coordenação e reações deveu-se justamente a esse aumento indireto. Além disso, devido a essa melhoria, ele achou difícil definir sua resistência com qualquer tipo de precisão, então ele a deixou como um intervalo. Por causa de sua mente calculista, Leonel tinha a capacidade de tornar os movimentos de seu corpo incrivelmente eficientes. Foi por essa razão que sua habilidade afetou sua coordenação e também suas reações. No entanto, pelos mesmos motivos, também poderia melhorar sua resistência, mas variava dependendo de quanto de suas habilidades de cálculo ele focava em fazer com que seus movimentos gastassem menos energia. A essa altura, Leonel estava completamente certo das posições de seus próximos 7 nodos de força. Ele estava apenas tendo um pouco de dificuldade em identificar onde deveria estar o último. Vocês dois estão livres? As palavras repentinas de uma voz familiar na entrada de sua tenda e de Aina fizeram Leonel se sentar rapidamente, lançando um olhar para Aina que estava deitada de costas para ele. Ela olhou para ele ao mesmo tempo. Os dois não trocaram muitas palavras desde aquele dia na carruagem. Leonel não sabia exatamente como se sentir a respeito disso, mas o que ele sabia era que podia confiar nela. Sim, Michael.
Os batedores encontraram alguma coisa? Michael levantou a cortina da tenda, enfiando a cabeça para dentro com um sorriso. Nada disso. A irmã só quer ver vocês dois. Não sei por que então não enterre o mensageiro em perguntas. Oh, Leonel animou-se, fazendo o papel de fanboy entusiasmado que sempre teve. Agora mesmo então. Michael sorriu. Sempre gostara da atitude de Leonel. Grande parte do exército achou sua ingenuidade revigorante. Leonel sempre foi muito querido em vários círculos sociais, então fazer novos amigos assim não era muito difícil. Ele e Aina se levantaram de suas camas improvisadas, seguindo rapidamente atrás de Michael. O exército estava alojado em acampamentos fora de Hans, mas o rei que havia viajado de Orleans para cá e oficiais importantes estavam dentro da cidade. Leonel ficou surpreso ao descobrir que Michael realmente levou os dois até Hans. Acho que faz sentido ela ficar dentro da cidade. Charles não podia permitir que a principal razão pela qual ele recuperou este território se misturasse com soldados normais. Leonel não pensou muito nisso e acabou sendo levado para uma mansão. Os detalhes sobre isso, ele não tinha certeza. Ela estava apenas descansando aqui? Foi recompensado por ela? Ele não sabia. Ele conseguia se lembrar dos principais detalhes da linha do tempo, mas esses pequenos assuntos foram esquecidos por ele há muito tempo. Michael saiu sem dizer uma palavra, deixando Leonel e Aina entrarem sozinhos em uma área de escritório para encontrar John se virando para cumprimentá-los com um sorriso no rosto. Leonel, Aina, é bom ter vocês aqui. Vocês foram bem tratados? Aina aprenderá a ler e reagir a Leonel dadas certas pistas. Tudo bem se ela fosse muda, mas não entender o idioma seria muito suspeito. Então, quando Leonel acenou com a cabeça, seu tempo de reação rápido se estabeleceu e ela também assentiu. Isso é bom, isso é bom. John hesitou por um momento, fazendo com que os batimentos cardíacos de Leonel diminuíssem imediatamente. Bem, não é que seu coração realmente fez isso, mas sim que ele inconscientemente aguçou suas reações, fazendo com que até mesmo o que era rápido fosse percebido com muito mais facilidade para ele. Eu realmente chamei vocês dois aqui por uma razão muito importante. Ela respirou fundo e suspirou. Eu tenho mentido para vocês dois por muito tempo, por isso, peço desculpas. Eu sei mais sobre nossas habilidades dadas por Deus do que eu disse a vocês. Se você estiver disposto a me perdoar, posso levar vocês dois para conhecer o bispo. O arcebispo? Os olhos de Leonel brilharam como os de uma criança, como se já perdoasse Joana. Vamos conhecê-lo? John ficou atordoada por um momento antes de sorrir docemente. Sim, o arcebispo. A suposta ignorância de Leonel funcionou bem. No entanto, sua mente estava girando. A importância das figuras religiosas nesta época não poderia ser subestimada. A diferença entre um bispo e um arcebispo era enorme. John nunca cometeria tal erro. Isso significava que ela pretendia chamar o título de bispo. Mas quem era esse bispo que ela estava disposta a permitir que Leonel confundisse com o arcebispo? Foi um ato deliberado de blasfêmia? Ou ela estava tentando poupar seus sentimentos, não denunciando sua ignorância? O arcebispo é o nosso verdadeiro mensageiro enviado por Deus. Ele é aquele que lidera meu caminho e me contou meu destino. Enquanto ele estiver em Hans preparado para coroar nosso suzerano, posso levar vocês dois para encontrá-lo. Eu pensei que estava sozinho neste mundo até conhecer vocês dois. Se você se juntar à nossa causa, então o futuro brilhante que esperamos estará ao alcance de uma mão. Nossos nomes ressoarão através da história. Ela parece sincera. Ela realmente acredita que ela era a única. Então as sombras realmente devem ser sua habilidade. Isso faz sentido, afinal, eles não fizeram nada além de ajudar o tempo todo. Leonel assentiu com entusiasmo. É claro, é claro. Bom, então siga-me. Vou levá-lo lá. John sorriu e se virou para uma estante. Como se tivesse saído de um romance de fantasia, ela puxou uma das lombadas e abriu uma porta. Esses caminhos foram escavados sob a cidade para que importantes figuras religiosas e membros da realeza possam escapar em caso de cerco. Será mais fácil percorrê-los do que serpentear pela cidade por horas. John explicou casualmente. Uau! Eu não sabia que algo assim era possível. O arcebispo realmente deve ser o mensageiro de Deus. John sorriu e foi na frente, perdendo completamente o olhar desapontado de Leonel quando a estante se fechou atrás deles. Ele mesmo havia dito isso antes. Às vezes, explicar demais revelou muito mais sobre a verdade que você queria esconder. No entanto, um tanto incrédulo, ele tinha certeza de que John não queria fazer mal a eles. Se ela realmente acreditava que não os estava prejudicando, então quem era esse bispo? Para onde ela os estava levando? E qual entidade poderia criar uma rede tão grande de túneis subterrâneos nesta época? Descida dimensional capítulo 40. Ela já andou em círculo 6 vezes? Ela realmente me acha um tolo. Leonel olhou para as costas esguias de John. Na realidade, talvez não fosse culpa de John. As habilidades calculistas de Leonel eram muito aguçadas e ele ainda não havia revelado nada sobre seus verdadeiros poderes. No entanto, onde ela errou foi no fato de que, embora Leonel se apresenta-se como inocente e um tanto ignorante, ele nunca fingiu ser estúpido. Essa John estava olhando demais para ele. Leonel tinha certeza de que veria algo errado nas ações dela mesmo sem suas habilidades. O cabo de guerra na mente de Leonel continuava. Por um lado, ele realmente não conseguia vê-la como uma inimiga. Mas outro lado dele estava constantemente escondendo os aspectos mais importantes de si mesmo, como se instintivamente. Leonel sentiu que sua habilidade estava um pouco temperando seu lado mais emocional, e ele decidiu que não desgostava particularmente desse fato. Mas ele ainda precisava tomar uma decisão. Ele deveria continuar a seguir John? Ou ele deveria se fortalecer e matá-la aqui?
Sem John, completar a missão oculta seria quase impossível. O moral dos franceses dependia quase inteiramente dela. E Charles não estava ansioso para atacar Paris para começar. No entanto, uma missão oculta era, em última análise, uma missão oculta. Eles poderiam deixar este lugar sem completá-lo. Porém, Lionel não estava exatamente certo das ramificações de fazê-lo. Deve-se dizer que, embora isso fosse estruturado como um jogo, Lionel estava ciente de que não era. Todas as missões secundárias principais e ocultas tinham seu próprio propósito. Sua tarefa final era lidar com a anomalia na linha do tempo e evitar que o presente fosse devorado por ela. Quão importante era completar a missão oculta para esse fim? Lionel não sabia. Ele só podia tomar decisões com base nas informações que tinha. E de acordo com Aina, esta zona subdimensional pode muito bem ser uma zona única. Nesse caso, com tantas variáveis potenciais, quanto mais rápido elas saíssem, melhor. O maxilar de Lionel cerrou-se. Este foi provavelmente o primeiro teste real que sua nova moral enfrentou. Sua consciência estava realmente bem em assumir esse fardo? Ele estava realmente bem em tirar a vida de uma mulher com quem jantou? Compartilhou a vida e a morte com? Trocou risadas com? Não, eu não estou bem com isso. Lionel tomou uma decisão. A relação que construíra com ela, por mais rasa que fosse, justificava Lionel seguir até o fim desse caminho. Se o perigo estivesse no final, John seria sua inimiga. Era tão simples quanto isso. Foi uma decisão ingênua, até mesmo tola. A coisa mais inteligente a fazer era tirar a lança que ele havia usado nos bolsos especiais de Aina para ajudar a esconder e esfaquear seu coração nas costas neste exato momento. Se ele fizesse isso, a vida dele e de Aina estaria garantida. Quer tivessem sucesso ou não em recapturar Paris, eles seriam capazes de deixar este lugar. Mas ele não o fez. Estava aqui. John parou em uma porta de madeira trancada mais curta do que o normal. Era quase impossível ver nas sombras, alguém poderia facilmente perder-se vagando aleatoriamente, quase como quão escondido o sorriso de John estava nessa escuridão. Lionel mal conseguia distinguir o branco de seus dentes e o azul de seus olhos, mesmo com seus sentidos aguçados. Não posso segui-lo, o B. Arcebispo tem regras muito rígidas. Mesmo eu não tenho permissão para vê-lo livremente. Aproveite bem esta oportunidade, ela pode mudar sua vida. John não esperou depois de destrancar a porta para Lionel e Aina, curvando-se ligeiramente para eles quase por um estranho hábito que não parecia adequado à situação. Então, desviando-se para contorná-los, ela pretendia sair. Espero estar errado. As palavras de Lionel foram ditas em um inglês impressionante. A mudança foi tão chocante que John congelou. Ela acabará de alinhar os ombros com os de Lionel, mas não se atreveu a virar-se para encará-lo, apesar do rosto dele estar a apenas 1 metro do seu. Aquele tom continha um nível de comando e convicção de que John não poderia se sobrepor ao Lionel que ela havia conhecido. Para ela, Lionel era quase perfeito em todos os aspectos. Suas habilidades, seu comportamento amoroso e carinhoso, ele era até bonito. Sua única falha era que ele era um pouco simplório, para dizer bem. Para dizer claramente, ela gostava muito mais dele do que de Charles. No entanto, no momento em que suas palavras entraram em seus ouvidos, apesar do fato de que ela não conseguia entender o que significavam, ela sentiu uma sensação de perda que não sabia explicar. Por um longo tempo, ela não tinha certeza se tinha simplesmente ouvido mal ou imaginado tudo. Quando as batidas de seu coração pararam, a porta de madeira trancada abriu e fechou. Lionel e Aina apareceram no que parecia ser um sistema de esgoto subterrâneo construído em pedra. Havia muitos arcos semicirculares nas laterais, ramificando-se em vários outros túneis com caminhos sinuosos próprios. Mas havia uma nítida falta do cheiro horrível ou da umidade que se esperaria. Na verdade, era estranhamente impecável. Se os arcos ramificados fossem ignorados, o corredor teria pelo menos 20 metros de largura. Cerca de 200 metros à frente havia um beco sem saída. Sua parede parecia impossivelmente alta, o tipo de estrutura que não deveria ser subterrânea. Mas lá estava. Ainda assim, mesmo assim, havia algo mais que desviava a atenção de Lionel. Era uma simples escrivaninha de madeira. Ele tinha 3 puxadores presos às 2 pernas do lado direito e 2 pernas nuas do lado esquerdo. Não tinha nem 2 metros de largura e nada além de uma única vela iluminando toda a sua superfície. Diante dessa mesa, um velho de cabelos grisalhos vestindo túnicas cinzas surradas estava sentado, de costas para eles, curvando-se como se estivesse cansado demais para se sentar direito. Então você veio. Diga-me, eu sempre fui curioso. Como será o mundo daqui a 1000 anos? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.